Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Então, uma boa tarde para todos. Com alegria nós estamos reunidos para dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Eu quero, antes de começar o tema, deixar aqui registrado uma palavra de gratidão ao seminarista Alex Jonas, que a semana passada me socorreu no nosso encontro. Muito obrigado, viu, Jonas? E já sei que foi muito bom, que ele desenvolveu o tema de maneira muito profunda. Então, a nossa gratidão. Eu estava numa atividade que eu não tinha como estar aqui com vocês, mas graças a Deus, hoje estamos aqui juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Como todos sabem, nós estamos na segunda parte do Catecismo. A segunda parte trata da celebração do mistério cristão. O seminarista já tratou na semana passada, brevemente, o sentido da liturgia e, sobretudo, a chamada economia sacramental. Eu quero retomar a nossa conversa hoje partindo da definição de sacramento. O que é sacramento? Uma conversa muito importante essa que nós vamos ter hoje. E vou falar sobre os 7 sacramentos da Igreja. Este será o assunto que nós vamos desenvolver nesta tarde. Vejam só, se vocês quiserem me acompanhar no número 1131, é uma parte de um resumo. Vocês já viram que o Catecismo tem estes resumindo que nos ajudam muito, São pequenos resumos, sínteses daquilo que foi trabalhado anteriormente. Eu vou pegar este resumindo no 1131, só para refrescar a memória do que o seminarista já falou, partindo da definição de sacramentos. 1131, todo mundo já sabe procurar no Catecismo. A gente não fala a página, mas a gente fala os números aqui dos parágrafos, são todos numerados. Muito bem. 1131 diz assim: os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Olha esta frase que densa e profunda. São sinais eficazes. Isso aqui é muito importante, esta palavrinha, eficaz. O sacramento é um sinal eficaz da graça de Deus. Eficaz em que sentido? Realiza aquilo que significa. Certamente, o Jones, semana passada, falou que na vida sacramental não apenas nós nos lembramos das maravilhas operadas por Deus na salvação do ser humano, mas nós atualizamos,
Então, todo o sacramento faz memória do que Deus fez em favor da humanidade, mas não só se lembra de algo que ficou lá no passado, atualiza aquilo que Deus concede pela sua graça de salvação ao ser humano. Então, por exemplo, Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Quando nós celebramos a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, nós nos lembramos do ato redentor. Jesus que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. É memorial da paixão do Senhor, mas é só lembrança? Não. É a atualização. O mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus se tornam presentes hoje. A graça eficaz do que Cristo nos concedeu lá atrás, quando esteve neste mundo, quando morreu e ressuscitou, continua atual hoje sobre o altar na Eucaristia. Tudo bem até aqui? Todo mundo tem clareza disso? Ótimo. Quando o padre estende as mãos, não é? Na cabeça do penitente que vem para se confessar os pecados, o padre está apenas lembrando que Jesus perdoou os pecados de tantas pessoas, perdoou aquela pecadora adúltera. Para muitos ele falou: vai, os teus pecados estão perdoados. É apenas um memorial? Não. Estendeu a mão, realiza, atualiza de maneira eficaz. O sacramento realiza aquilo que ele significa e concede eficazmente o perdão de Deus. Tudo bem? Tem os dois exemplos: a Eucaristia e o perdão dos pecados, o sacramento da penitência. Porque estas duas palavrinhas são importantes: fazer a memória, a lembrança e trazer para a atualidade, atualizar. Por isso o sacramento é sinal eficaz, realiza agora o que ele significa, né? Em benefício de todos nós, para nos comunicar o que os sacramentos comunicam. A vida divina. Olha como está lá no 1131. Os sacramentos comunicam de modo eficaz, realizam em nossa vida pessoal e comunitária, em toda a igreja, a vida divina, a graça de Deus, graça de salvação. Quando eu digo a palavra graça, o que vem em nossa mente? A graça de Deus. Graça, o próprio nome já diz, é um favor, uma dádiva, um dom. A graça de Deus é tudo aquilo que Deus quer fazer por nós. Ele nos ama tanto que Ele se dá a nós. A graça de Deus são os seus inúmeros, infinitos favores. Graça de salvação. Ele quer nos salvar gratuitamente. Ele quer nos salvar, não é? Pelo seu amor. Podemos dizer que esta graça de Deus, esta dádiva, é fundamentalmente o seu amor salvador. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Depois, continuando ali o 1131, os ritos visíveis sobre os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Ritos. Na confissão tem um rito. É preciso que o penitente arrependido chegue, inicia-se com o sinal da cruz, o penitente relata os seus pecados, a gente diz, se acusa dos pecados, a acusação dos pecados,
Depois, sendo necessário, ele é aconselhado, o padre estende a mão e dá a absolvição, tendo já também designado uma penitência. E, claro, o penitente também faz o ato de contrição. Então, há um ritual que deve ser feito, né? Este rito realiza o que ele significa, ou seja, realiza em nosso favor o perdão. Todos os sacramentos têm origem em Jesus Cristo. Todos os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando no exemplo que eu estou dando, do sacramento da penitência, nós não podemos esquecer que Jesus confiou aos apóstolos perdoarem em nome dele. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês retiverem serão retidos. No caso da Eucaristia, Jesus disse, após a última ceia que ele instituiu este sacramento: fazei isto em memória de mim. No caso do matrimônio, foi Jesus que disse: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, já não são dois, mas um só corpo, um só coração, e o que Deus uniu, o homem não separe. Muito bem, tudo bem até aqui, né? Então os sacramentos produzem fruto naqueles que os recebem com as disposições exigidas. As disposições de cada um. A gente deve se aproximar dos sacramentos preparados. Tem que ter disposição interior, dispor-se a receber. Eu não chego de qualquer jeito para me confessar. Eu tenho que antes ter feito um exame de consciência. Eu não chego de qualquer jeito para a Eucaristia. Eu me preparo para a Santa Missa. O casal, homem e mulher que vão se casar, não chegam de um dia para o outro diante do altar e já vão se casar. Não, eles se preparam, não é? No sentido de que é preciso entender o que é o sacramento e não só entender, interiormente desejar a graça sacramental. Ninguém pode receber o sacramento, qualquer que seja, forçadamente. Ninguém pode ser forçado. Ninguém pode comungar forçado. Ninguém pode se casar forçado. Ninguém pode ser ordenado padre forçadamente. Tudo bem, então é preciso disposições interiores para receber a graça sacramental. Por estes 7 canais que o próprio Cristo deixou para nós. Eu digo assim, são canais pelos quais escorre a água cristalina da graça de Deus na nossa vida. Muito bem. 1132, a Igreja celebra os sacramentos como comunidade sacerdotal, estruturada pelo sacerdócio batismal e pelo dos ministros ordenados. Então, a Igreja toda celebra os sacramentos. De que adiantaria ter só um ministro ordenado, o padre sozinho, para celebrar a Eucaristia? Se não tivesse o povo da fé, a Igreja viva, as pedras vivas do edifício espiritual que forma a Igreja. Será que haveria confissão tendo só o padre sem o penitente? Não, o sacramento não se celebra. Teria casamento na presença daquele que assiste ao casamento, que é o padre ou o diácono, mas não tem o casal? É a Igreja toda quem celebra. Isso é muito importante. O padre tem que se preparar para os sacramentos? Tem, mas o fiel também. Cada fiel e a comunidade como um todo deve ser ajudada a ter boa disposição para celebrar os sacramentos.
Vejam o 1133. O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos, por meio da palavra de Deus e da fé que acolhe a palavra nos corações bem dispostos. Então, os sacramentos fortalecem e exprimem a fé. Fortalecem e exprimem a fé. Depois que eu me confesso, eu saio mais forte, mas ao mesmo tempo, ir me confessar, eu estou expressando a minha fé. Eu creio no dom do perdão que o sacramento realiza. 1134. O fruto da vida sacramental é ao mesmo tempo pessoal e eclesial. Eu acabei de dizer, os sacramentos, os 7 sacramentos geram fruto na minha vida pessoal, mas em toda a igreja também. Eu sou batizado. Isto é uma graça para mim. Quem crer e for batizado será salvo. Estou unido a Cristo e à igreja. Mas isso é um benefício só para mim? Não. É um benefício para todo o corpo, porque o batismo me une à igreja, a Cristo e à igreja. O batismo me faz parte viva da igreja. Então, a igreja cresce com a graça do batismo que me foi dada. Sim? E eu também, sendo batizado, participo do que nós chamamos do sacerdócio de Cristo, não é? O sacerdócio pelo batismo comum dos fiéis, em benefício de toda a igreja. Fui ordenado padre, recebi o sacramento da ordem. Isto foi uma graça para a minha vida. O sacramento imprime caráter para mim, para a minha pessoa, o Padre Rafael. Mas é só para mim esta graça? Não. Todo o corpo da igreja se beneficia do sacramento que foi dado. Os casais, tem alguns aqui, que se casaram diante do altar. Uma graça para o casal. Já não são 2, mas uma só carne, um só coração. Sim, é um benefício pessoal, mas só para os 2, só para o casal? Não, é todo o corpo da igreja que se fortalece pelo sacramento vivido por cada fiel. Então isso é muito bonito. O fruto da vida sacramental é ao mesmo tempo pessoal e eclesial para toda a igreja. Por um lado, este fruto é para cada fiel uma vida para Deus em Cristo Jesus. Por outro, é para a igreja crescimento na caridade e em sua missão de testemunho. O casal cristão deve dar testemunho da beleza da vida matrimonial, familiar, cristã, para todo o corpo da igreja. Então veja, todos os sacramentos são canais da graça santificante para a nossa salvação pessoal e para o crescimento de todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, vocês também conversaram na semana passada com o seminarista sobre quem celebra, foi ou não foi? Vocês conversaram, quem celebra, como celebrar, quando celebrar, onde celebrar. Então, nós vamos passar agora para o número 1210, a segunda sessão da segunda parte do catecismo. Os 7 sacramentos da igreja. 7 sacramentos. O catecismo da igreja católica trata de cada um deles de modo muito profundo. Eu incentivo que vocês leiam cada um dos 7. Eu vou fazer breves comentários agora, mas cada um depois aprofunde pela leitura, tá bom?
O catecismo divide os 7 sacramentos da seguinte maneira: os 3 primeiros são chamados sacramentos, não é, da iniciação à vida cristã. Iniciação à vida cristã. Quais são estes 3 primeiros sacramentos? O primeiro de todos, qual é? O batismo. Tem como alguém se casar sendo cristão sem ser batizado? Não tem. Alguém pode ser ordenado padre sem ser batizado? Não pode. Se aproximar da Eucaristia sem ser batizado? Não pode. É a porta da fé, é a porta de entrada para a vida da graça, para abraçar a vida cristã. Depois do batismo, a confirmação do batismo, que nós chamamos também de crisma, não é? A unção do santo crisma. Nós vamos explicar alguns pormenores de cada um deles. Batismo, crisma, a Eucaristia. A Eucaristia. O sacramento do corpo e do sangue do Senhor. Estes 3 são chamados sacramentos da iniciação à vida cristã. Ninguém pode se dizer propriamente cristão se não passou por estes 3 sacramentos: batismo, Eucaristia, crisma. Só pegamos aqui a ordem: batismo, Eucaristia e crisma. Depois segue o catecismo dizendo: outros 2 sacramentos são chamados sacramentos de cura. De cura. Quais são esses 2 sacramentos? A reconciliação, ou o sacramento da penitência, ou ainda o sacramento da confissão dos pecados, né? É uma cura. Vocês já viram no Evangelho como muitas vezes, antes de curar fisicamente o doente, Jesus primeiro perdoa os pecados. A primeira e maior de todas as curas é o perdão dos pecados. O perdão regenera, o perdão recria. Então, é sacramento de cura, o perdão. E o segundo sacramento de cura é o sacramento da unção dos enfermos. Unção dos enfermos. Quando alguém está enfermo, seja uma enfermidade física, seja enfermidade da alma, não é? É importantíssimo receber o sacramento da unção dos enfermos. Também, claro, aqueles que estão em perigo de morte, para que devidamente preparados, ungidos, façam a sua Páscoa definitiva. E outros 2 são sacramentos de serviço, vocação de serviço. São quais os 2 sacramentos? Então, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Ordem e matrimônio, vocação e serviço. Então, o catecismo divide ou classifica, digamos assim, os 7 sacramentos desta maneira. Vamos repetir: batismo, Eucaristia, crisma, iniciação à vida cristã. Confissão dos pecados, ou penitência, ou reconciliação, e unção dos enfermos, sacramentos de cura. Ordem e matrimônio, sacramentos de vocação para o serviço ao corpo da igreja. Tudo bem? Firmes até aqui? No número 1210, quem quiser me acompanhar. Os sacramentos da nova lei, se preferirem da nova aliança, inaugurada em Jesus Cristo, foram instituídos por Cristo, e são 7, a saber, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem toda
todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem, crescimento, cura e missão. Bonito isso, os sacramentos acompanham todas as etapas da nossa vida, desde o batismo, desde crianças, depois atingindo já a maturidade, a idade da razão, como nós chamamos, confirma-se o batismo, antes foi feita a Eucaristia, já pequeno, uma criança, mas já capaz de entender, depois o crisma já jovem, adolescente jovem, depois amadurece mais um pouco o matrimônio, a ordem, depois imagina-se, embora isto não, a questão da idade cronológica não condiciona isso que eu vou falar, mas quando chega já a idade mais avançada, as enfermidades, a condição de idade avançada, o sacramento da unção dos enfermos, mas não significa que um jovem não possa receber a unção dos enfermos, E assim até o declínio da vida. Os sacramentos vão nos acompanhar todo o arco do desenvolvimento da nossa vida. Pois bem, nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Seguindo esta analogia, exporemos primeiramente os 3 sacramentos da iniciação cristã, capítulo 1. Em seguida, os sacramentos de cura, capítulo 2, e finalmente os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis. Sem dúvida, esta disposição não é a única possível, mas permite ver que os sacramentos formam um organismo no qual cada um especificamente tem seu lugar vital. Neste organismo, a Eucaristia, atenção, ocupa um lugar único, por ser sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como a seu fim. É o único que a gente celebra semanalmente, dada a sua importância, a Eucaristia, celebrada na Santa Missa, semanalmente, sacramento dos sacramentos. Eu quero, depois, no final da nossa catequese, quem tiver curiosidade vai olhar para trás ali da nossa igreja, vocês vão olhar os vitrais. Nós temos aqui nesta faixa de baixo, os vitrais da nossa igreja, representados os 7 sacramentos. Nesta ponta direita minha aqui está o sacramento da reconciliação. E na reforma da nossa igreja, inclusive lá vai ser o confessionário, tá bom? Um coração, tá vendo? Bem lá naquele primeiro vitral. Partindo daquele primeiro, desse outro lado esquerdo, aqui no extremo, vocês estão vendo algumas cruzes e alguns ramos de oliveira. É o sacramento da unção dos enfermos. Os 2 de cura, perdão e unção dos enfermos, nas 2 pontas. Depois, na sequência, estão vendo ali 2 figuras com 2 alianças. É o sacramento do matrimônio. Aqui, a cena de um lava-pés. É o sacramento da ordem, serviço. O sacramento da ordem. Depois, nós temos aqui, também atrás aqui desta parte do coro, vocês veem com calma, é o sacramento da crisma, uma chama de fogo, sacramento da crisma. Aqui, o sacramento do batismo, e bem no centro, ali no coro, tem o cordeiro imolado, a palavra, para falar da Eucaristia, o cordeiro imolado. As 2 grandes partes da celebração da Santa Missa, a palavra
e, propriamente, o sacrifício eucarístico do Cordeiro imolado. Olha que beleza, que catequese que nós já temos só aqui. Como é importante a arte na vida da igreja, não é? Vocês já tinham percebido isso ou não? Não, né? Então, comecem a perceber. Isso tudo com a reforma vai continuar, nada disso vai ser alterado, porque isso já é muito bonito, já é uma grande catequese, né? Mas eu quis falar dos vitrais para dizer, no centro dos 7 sacramentos, o principal de todos, olha aqui, o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia. Ele no centro, 3 de um lado, 3 de outro. Bom? Agora avancem comigo lá no número 1275. Chegaram lá, 1275. Vamos falar brevemente dos 3 sacramentos da iniciação à vida cristã. A iniciação cristã realiza-se pelo conjunto de 3 sacramentos: o batismo, que é o início da vida nova, a confirmação, que é a sua consolidação, e a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e o sangue de Cristo em vista de sua transformação nele. Minha gente, ser cristão católico é unir-se de tal modo a Cristo Jesus que nós devemos chegar a dizer como São Paulo: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O batismo me uniu a Cristo como um ramo é enxertado no tronco. O batismo me enxerta na vida de Cristo, como um ramo de uma videira no tronco desta videira. Vós sois os ramos, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu Pai é o agricultor. Pois bem, o batismo me insere na vida de Cristo e da igreja. É uma graça tão grande que se dá no íntimo, uma marca indelével que nos faz filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Cristo é o Filho único do Pai, mas pelo batismo eu me tornei filho adotivo do Pai, portanto irmão de Jesus Cristo. Irmão, Ele é nosso irmão e Senhor. Não é? Ao mesmo tempo, pela Eucaristia, nós nos alimentamos do próprio Senhor vivo. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui há uma intimidade substancial. Pensem, meus queridos, meus santos, pensem que graça é o que o sacramento realiza em nós, nos funde a Cristo Jesus. Aqui, fundir é no sentido de unir, a uma fusão pela graça de Deus. Que maravilha que é isso, que grande mistério. É o que São Paulo resumiu tão bem: eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. 1276, Mateus 28. Ide, portanto, fazei que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo. Segundo a vontade do Senhor, ele é necessário para a salvação. Sim, o batismo é necessário para ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Como a própria igreja, na qual o batismo introduz. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça,
pronunciando a invocação da Santíssima Trindade. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, porque assim está no Evangelho. Jesus mandou fazer assim: ide batizai a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Duas formas. A Igreja, desde a sua origem, conhece para batizar validamente alguém. Quais são essas duas formas? Por imersão, ou seja, mergulhando na água 3 vezes, ou por infusão, jogando água na cabeça 3 vezes, à medida que repete em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. As duas formas são válidas até hoje também na Igreja Católica. A forma habitual é a infusão, jogar água na cabeça, mas poderia ser a imersão também, se as condições assim o permitissem. Tem comunidades que fazem por imersão, tá bom? O batismo constitui, os frutos do batismo, ou graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais. Sim, o batismo perdoa os pecados. O batismo perdoa a marca do pecado original. Um bebezinho, a gente fala que belezinha, recém-nascido, uma gracinha, né? Tão inocente, puro, é verdade, mas herdou a mancha do pecado original pela nossa condição humana. Ele ainda não pecou, mas o segredo do pecado já está plantado nele desde que foi concebido. É assim, a marca do pecado original. O batismo apaga esta marca e perdoa os pecados pessoais. Além disso, como fruto do batismo ou graça batismal, o nascimento para a vida nova. Batismo é vida nova, é novo nascimento, pelo qual o homem se torna filho adotivo do Pai, acabei de dizer, membro de Cristo, eu usei a imagem do ramo unido ao tronco, templo do Espírito Santo. Nos tornamos templos do Espírito Santo. Com isso mesmo, o batizado é incorporado à Igreja, corpo de Cristo, e se torna participante do sacerdócio de Cristo. É o que nós chamamos de sacerdócio comum dos fiéis. O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, uma marca indelével, um carimbo. O batismo se dá na alma, uma marca que nada pode arrancar. Essa história de que batizou de novo, batizou na água, galera, isso não existe. O batismo é um só, imprime uma marca indelével, que nada arranca. Se foi feito conforme está no Evangelho, derramou a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mandato de Cristo, por que é que não está válido? Quem é que inventou que não vale, que tem que batizar de novo? Valério? Enganação. Desculpa, falei, polêmica. Em razão do caráter, o batismo não pode ser reiterado. Imprime um caráter, o sacramento imprime caráter. Não pode ser reiterado. Explico. Não pode ser refeito, batizar de novo. Não existe. A menos que a pessoa não sabe se foi batizada. Isso não pode acontecer. Às vezes foi batizada como criança, mas ninguém falou para ela. Cresceu longe da igreja, cresceu longe da fé. Ela chega na idade adulta, ela se desperta para Deus. E aí já não tem mais o pai e a mãe, por exemplo, não tem mais padrinho e madrinha, não tem nenhum papel, um registro, uma certidão, uma lembrancinha e nem uma foto do dia. E a pessoa está no escuro, não sei se fui batizado. Como que faz? Um batismo sob condição.
Nesse caso, para dirimir a dúvida, não é? A gente faz o batismo sob condição. O padre chega na pessoa: Maria, se não és batizada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se já é batizada, não tem efeito nenhum. Se não é batizada, ela está batizada naquele momento. Não entendi nada. Alto. Sim. Sim. Sim, está batizada. O batismo numa hora extrema, perigo de morte. O bebezinho está lá no hospital. Qualquer um, em caso extremo. Nós não vamos sair batizando, não é isso? Em caso de perigo de morte, ou um acidente ali na rua, você não sabe se a pessoa é batizada ou não. Batiza, é canal de salvação, é garantia da salvação. Bota um conta-gota, pinga 3 gotinhas de água, batiza. A mesma coisa a criança, ela está batizada validamente? Absolutamente sim. Ela foi batizada. Depois ela traz na igreja para complementar os ritos complementares do batismo, que se não foi feito deve se fazer, mas o batismo é válido, está válido, precisa complementar e depois emitir inclusive o registro, tá bom? Os que morrem por causa da fé, olhem aqui que importante, os que morrem por causa da fé, os catecúmenos e todos os homens que, sob o impulso da graça, sem conhecerem a igreja, procuram com sinceridade a Deus e se esforçam por cumprir a vontade dele, podem ser salvos, mesmo que não tenham recebido o batismo. Olha aqui, isso aqui é importante. Catecúmeno significa o quê? Está na catequese, se preparando para receber o batismo. Morreu, não deu tempo. Já havia o desejo, já havia a reta intenção. Pode ser salvo mesmo sem ter chegado ao ato do batismo. Entendeu? No início da igreja isso acontecia muito. Na época das perseguições aos cristãos, catecúmenos perseguidos eram martirizados, mortos violentamente por causa de Cristo, antes de serem batizados. Não foram salvos, pois morreram defendendo a fé em Cristo. A igreja diz assim: batismo de sangue, foram salvos. Entendeu? Muito bem, se insere aqui. Em caso de necessidade, aqui, em caso de necessidade, é a pergunta que foi feita. Qualquer pessoa pode batizar em caso de necessidade. Eu mesmo já fui em várias UTIs neonatal e já orientei enfermeiras católicas. Disse: batiza, está perigando morrer. Batiza, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a igreja e que derrame água sobre a cabeça do candidato, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem até aqui? Vamos agora para o número 1315. Vamos falar um pouquinho sobre o sacramento da confirmação. 1315 diz assim: tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não descera sobre nenhum deles,
mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14 a 17. É um dos textos bíblicos que fundamentam o sacramento do crisma, a confirmação. É confirmação do quê? Do batismo. Sobretudo para nós, no costume latino, na igreja romana, batiza bebezinho, chegou a idade da razão, a pessoa vai discernir e confirmar. Eu, por minha própria razão, por meu próprio discernimento, confirmo o batismo que recebi quando criança. Já recebeu a graça sacramental desde lá e agora conscientemente confirma no dom do Espírito Santo. As igrejas orientais fazem tudo junto já no batismo. Nós também fazíamos tudo junto, né? Até pouco tempo atrás, até praticamente o Concílio Vaticano II. Então, a confirmação, 1316, vejam lá, aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizarmos mais profundamente na filiação divina, incorporarmos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras. O cristão agora é maduro ao receber a confirmação do batismo. Espera-se que este cristão esteja maduro para se unir à missão de Cristo Jesus. A confirmação, como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou um caráter indelével, razão pela qual só se pode receber este sacramento uma vez na vida. Muito bem, o 1319, um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento e estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. O rito essencial da confirmação é a unção com o santo crisma na fronte, na testa do batizado. No Oriente também, sobre outros órgãos dos sentidos, com a imposição da mão do ministro e as palavras, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Muito bem, isto é o sacramento do crisma, a unção com o santo crisma, óleo que inclusive contém bálsamo. É o mesmo óleo que unge as mãos do que é ordenado padre. É o mesmo óleo que antigamente se consagravam os reis, não é? É o santo crisma. Vamos avançar mais um pouquinho e vamos falar um pouco sobre o sacramento da Eucaristia, que, como já vimos, é o sacramento dos sacramentos. 1406, vamos lá no Salmo, estamos tratando sobre os sacramentos da iniciação cristã. Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, permanece em mim e eu nele. São palavras de Jesus, João 6, versículos 51, 54 e 56. A Eucaristia é o coração e o ápice, ponto alto da vida da Igreja, pois nela Cristo associa a sua Igreja
e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. Muito importante que tenhamos esta clareza. A Eucaristia atualiza o sacrifício de Cristo. Qual o sacrifício? Uma das palavras que mais se ouve na missa: sacrifício. É o sacrifício cruento da cruz. Ali Cristo se entregou livremente por nós, para o perdão, para a salvação. Quando na última ceia Jesus partiu o pão e disse: tomai e comei ao meu corpo, aquilo ele realizou definitivamente, plenamente, no alto da cruz. Ali ele deu o corpo dele em sacrifício. Quando ele disse: com o cálice de vinho, tomai e bebei, é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós. Os discípulos ainda não estavam entendendo bem estas palavras. Depois da cruz e da ressurreição, eles entenderam, porque esse sangue foi derramado de fato na cruz. Portanto, todas as vezes que a comunidade reunida repete os gestos do Senhor, partindo o pão, consagrando o pão e o cálice com o vinho, se revive o sacrifício. No sacramento é um sacrifício incruento, como nós dizemos, memorial e atualização daquele sacrifício cruento de Cristo na cruz. Que mistério profundo que nós todos participamos. A celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus, a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Estes elementos constituem um só e mesmo ato de culto. São as partes da Santa Missa, né? A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Obra esta tornada presente pela ação litúrgica. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. E é também o mesmo Cristo realmente presente sobre as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Realmente presente. Isso aqui é importante. Cada detalhe importa. Realmente presente. Mistério da nossa fé. Santo Tomás diz: os sentidos não veem, não enxergam, mas abraçamos na fé. E a gente até canta isso. O milagre nós não vemos, basta a fé no coração. Fé baseada numa promessa. Ele disse: é o meu corpo. Ele disse: é o meu sangue. Fazei em minha memória. Se é promessa, eu creio. Basta a fé. Mesmo que os meus olhos não enxerguem a mudança da substância, mas há uma transubstanciação. O que era pão não é mais pão, é o corpo do Senhor. O que era vinho não é mais vinho, é o sangue do Senhor. Presença real do Senhor na Eucaristia. Por isso, todo o nosso cuidado com o mistério eucarístico. Por isso a gente conserva no sacrário a reserva eucarística. Por isso a gente não deixa desperdiçar ou se perder o mínimo fragmento da hóstia consagrada, porque ali está Cristo inteiro, vivo, misteriosamente, no pão e no vinho consagrados, no mistério do sacramento.
Por isso nós temos que nos preparar bem. Eu dizia no início da catequese que a gente tem que se preparar bem para os sacramentos. Ninguém chega para se confessar de qualquer jeito, assim como também ninguém se aproxima da comunhão de qualquer jeito. É preciso que a pessoa se prepare bem, que nos preparemos bem. Veja o 1415 o que diz: quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. O que é estar em estado de graça? É estar de bem com Deus e com os irmãos, sem pecado mortal. Sem pecado mortal. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. E pecar mortalmente é matéria grave que infringe os 10 mandamentos. Não matar, matéria grave. Além da matéria grave, estar consciente do que está fazendo e fazer deliberadamente, vontade de fazer. Porque a pessoa pode estar consciente, mas não vai, ela quer fazer, toca à vontade. Ela delibera, eu decido e quero fazer. Matei, tirei a vida. Pecado grave, mortal, não é pecado venial, não é? Assim também no que se refere ao furto, o roubo, ao que se refere, não é? A questão do adultério, são exemplos de pecado mortal, que se eu não confesso com o devido arrependimento sincero, com de preferência a contrição perfeita, me acusando e recebendo a absolvição, eu não tenho restituído o estado de graça, eu estou ainda na inimizade com Deus, certo? Esta preparação para a Eucaristia é fundamental. Não podemos nos aproximar de qualquer jeito para receber a Sagrada Comunhão sob o risco de comungarmos a nossa própria condenação, como diz a Sagrada Escritura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 29. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. É sério, é grave. Viver os sacramentos exige de nós maturidade e reta consciência e boa preparação, né? Para não tratarmos os sacramentos de modo leviano, como se fossem quaisquer coisas. São os canais eficazes da graça de Deus dados a nós. E quem recebe preparado, consciente e livremente, se une a Cristo Jesus, para dele não se separar jamais, que o pecado não nos arranque dele. Muito bem, minha gente, vou terminando. A igreja, essa morte não precisa ser física. Às vezes, você desejar a morte da pessoa, já está matando. Sim, no que se refere ao pecado mortal, não matar, não necessariamente é a morte física, mas você desejar a morte também, né? Pelo ódio, matéria grave. Sim, sem dúvida. A Santa Comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa
e está em condições para a comunhão, porque também a Eucaristia é remédio para o perdão. E o preserva quem comunga dos pecados graves, por serem reforçados os laços de caridade entre o comungante e Cristo. A recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. A Igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão quando participam da celebração da Eucaristia. Impõe-lhes a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano. É o mínimo do mínimo, por ocasião da Páscoa da Ressurreição. Visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no santo sacrifício nos identifica com o seu coração, sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna. É pão dos anjos, é o pão daqueles que peregrinam para o céu, e nos une já à Igreja do céu, à Santa Virgem Maria e a todos os santos. Comungar o corpo e o sangue do Senhor é experimentar já um pouquinho o céu na terra. É tão sério, tão profundo o sacramento da Eucaristia, que nós precisamos nos preparar sempre bem para celebrá-lo dignamente. Muito bem, eu não vou deixar incompleto, não é, o estudo dos 7 sacramentos. Nós vamos na nossa próxima catequese, que é domingo que vem, dia 28, eu vou completar os outros 4 sacramentos que faltam, não é? Vou falar do sacramento, então, os 2 sacramentos de cura, a unção dos enfermos e a penitência. E vou falar sobre os 2 sacramentos de missão e de serviço, a ordem e o matrimônio, tá bom? Peço que vocês continuem a ler o catecismo em casa, um pouquinho por dia, vão lendo, que beleza, que profundidade em tudo isso. E quem vai lendo, vai percebendo também que o catecismo traz citações preciosas dos santos padres da Igreja desde os inícios da nossa fé, para perceber que o que a gente faz hoje não foi inventado por um ser humano ontem. O que a gente faz é a tradição que remonta aos apóstolos. Que Deus nos ajude sempre a termos consciência das riquezas da sua graça. Vamos ficar de pé? E vamos agora pedir a intercessão da Virgem Maria por todos nós que estamos estudando o catecismo da Igreja Católica. E não nos esqueçamos, quem se dedica ao estudo do catecismo ou ao aprofundamento da Palavra de Deus neste ano jubilar, pode alcançar as indulgências por si mesmo ou pelos falecidos. Então nós vamos rezar esta Ave Maria nas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Próxima catequese com o pároco será
domingo que vem, nesse mesmo horário, 16h30. Coragem, e até lá, vamos nos preparar para a Santa Missa.